1 Reis capítulo 17. Obrigado, irmão. Versículo 7 diz assim, mas... Deixa eu dar logo aqui uma dica para você. Quando a Bíblia começar com o mais, é B.O. Casa caiu. 1 Reis capítulo 17, versículo 7. Mas, olha aqui para mim de novo. Na nossa vida, nós vamos ter muito mais. Aliás, mais não com I, é o mas. Não vai ter adição, mas. Pastor, estava indo tudo bem, mas... Pastor, os meninos estavam na igreja quando eles eram criança, os meus filhos cantavam, eles pregavam, mas... Pastor, o casamento estava mil maravilhas, embora ele não tenha sido aquilo que foi anunciado na propaganda, mas eu suportei, mas... Pastor, a minha vida emocional estava indo tão bem, eu até me livrei da depressão, eu tive um acompanhamento, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Tá bom? Vamos voltar aqui para o texto. A Bíblia diz, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos lá, de quem que esse texto está falando? Você poderia arriscar? Quem que é o personagem bíblico aqui? Profeta Elias, o homem mais mencionado no Antigo Testamento. O profeta mais mencionado no Antigo Testamento é o profeta Elias. Ele apareceu como um meteoro e da mesma forma ele também some na Bíblia. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Segundo a palavra de Deus, Elias hoje está onde? Onde que ele está? Quem crê nisso? Levanta a mão esquerda. Irmão, se tu não sabe nem qual é a mão, imagina a tua crença. Pelo amor de Deus. Elias está no céu, pelo menos segundo a Bíblia. Elias está no céu. Amém ou não amém, gente? Amém. Irmãos, tem um ser humano que já está lá no céu. Elias está no céu. Agora, se ele está no mesmo céu que Jesus está, é uma outra história. Eu estou te dizendo que ele está no céu. Tá bom? Elias está no céu, diz a palavra de Deus. E eu acredito na Bíblia. Se a Bíblia falasse que Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditava. Eu acredito na Bíblia. Agora... Interessante, né? O homem que já está no céu, olha a história dele, irmãos. Olha a história de Elias. A Bíblia diz que um dia Elias orou para ter seca e teve seca. A Bíblia diz que um dia Elias orou para chover e choveu. A Bíblia diz que Elias um dia foi alimentado, há vários dias, ele foi alimentado por corvos, garçons voadores. Olha que chique. A Bíblia diz que Elias multiplicou azeite. Um dia desse uma mulher estava lá precisando de azeite, precisando de farinha. A Bíblia diz que o profeta chegou. Gente, ele orou, ele multiplicou azeite, ele multiplicou a farinha. Nós hoje não estamos multiplicando nem o cuscuz. Ele orou, multiplicou azeite, multiplicou farinha. Gente, o primeiro caso de ressurreição registrado na Bíblia foi com o profeta Elias. A Bíblia diz que Elias ressuscitou o filho da viúva. A Bíblia diz que um dia Elias foi para o Monte Carmelo e ele orou, desafiou 850 homens, ele orou e desceu fogo do céu. Quando a gente olha para a vida do profeta Elias, a gente fica pensando, nossa, claro que esse homem tinha que estar no céu mesmo, porque o homem orou para ter seca, teve seca, orou para chover, choveu, foi alimentado por corvos, garçons voadores, multiplicou azeite, multiplicou farinha. Primeiro caso de ressurreição foi através da vida desse homem aí, orou no Monte Carmelo, desceu fogo do céu. Então, gente, eu vou dizer um detalhe, esse homem tinha que estar no céu mesmo. Tem gente que pensa que Elias não passou por sufoco na vida. Tem gente que pensa que Elias não passou por BO na vida, que a casa não caiu pro lado de Elias. Só que o texto que nós lemos nessa manhã, a Bíblia diz assim, mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Dá uma olhadinha aqui nos meus olhos. O contexto do texto é o seguinte: o profeta Elias, Deus chegou para ele e falou assim, Elias, vai dar um recadinho lá para o rei Acabe, que vai ter seca em todo Israel. Porque naquela época o Israel tinha se afastado de Deus. Consequência desse afastamento era seca e já tinha sido profetizado na Bíblia. Elias chegou para o rei e falou assim, rei, eu tenho um recado aqui para o senhor. Vai ter seca geral. Aí Deus falou assim, Elias, avisa que vai ter seca para todo mundo,
E aí você agora vai para onde eu vou te mandar. Aí Elias perguntou, e para onde eu irei, Senhor? Você vai para o riacho de Querite. Eu imagino que Elias deve ter pensado, nossa, eu vou anunciar seca, vai estar todo mundo tendo seca, faltando água, e Deus vai me levar para o riacho. Então, eu não sei se passou, mas talvez na cabeça de muitas pessoas poderia passar hoje. Algumas pessoas poderiam pensar assim, ó, gente, é top demais servir a Deus. Imagina só, você chega para todo mundo, atenção povo de Israel, vai ter seca para todos vocês desobedeceram a Deus. Agora o Senhor me mandou agora para o riacho de Querite. Ou seja, vocês estão longe de Deus, seca para vocês. Eu estou na parceria com o Altíssimo, tem água sobrando para mim. Não tem copo d'água, não tem um riacho. Então, servir a Deus é top demais. Aí tem gente hoje que trabalha nessa direção. Tem gente hoje que barganha com Deus. Tem gente que devolve o primeiro dízimo e já vai logo questionando, cadê a bênção? Cadê a bênção, Senhor? Por que eu não recebo? Está demorando, está demorando. Tem gente que acha que é assim, ó, dá lá, recebe cá. Bebê, não é assim que funciona com Deus, não. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que pensa assim, ó, se eu servir a Deus, se eu me entregar a Jesus, se eu sou empregado, eu vou virar patrão. Se eu me entregar a Jesus, se eu moro de casa própria, Deus vai me dar uma mansão. Ou se Deus não der uma mansão, vai me dar pelo menos uma casa própria. Se eu moro de casa alugada, né? Deus vai me dar uma casa própria, na verdade. Tem gente que acha assim, ó, eu estou solteira, já estou solteira há 37 anos, e Senhor vai me libertar dessa escravidão. Então, eu vou me entregar a Jesus, porque Ele vai me dar um varão. Deixa eu te falar uma coisa. Não é assim que funciona não, bebê. Não é não. Elias poderia ter pensado, ó, eu anunciei que ia ter seca, Deus me colocou no riacho. É top demais servir a Deus, porque faz o que o homem manda, muita bênção e vitória vem para a nossa vida. A Bíblia diz que o riacho fez o quê, irmão? Irmão, com muita cautela e respeito, só olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, o riacho secou. Fala para quem está do teu lado aí. Agora olha nos olhos de quem está do teu lado, diz assim, ó, na vida do profeta Elias. Fala aí. Agora olha julgando, porque nós temos essa habilidade, né? Diz assim, imagina na tua vida. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, tu já ressuscitou quantos tu? Pergunta. Gente, o fato de você ser crente não te isenta de lutas naturais da vida. Nós vamos ter luta, nós vamos ter sofrimento, nós vamos ter tristeza, nós vamos ter aflição. Nós vamos ter tudo isso na nossa vida. Um dia desse alguém falou para mim, pastor, mas por que a gente passa por problemas? Irmão, se você soubesse, você permitiria todos os problemas da sua vida. Deus está nos bastidores cuidando de cada detalhe. Se você soubesse por que a gente enfrenta problema, irmão, tu ia pedir problema todo dia para Deus. Todos nós temos problemas. Alguns acham que pastor não tem problema. Irmão, tu acredita que tem gente que acha que quando eu terminar aqui, minhas asas estão lá fora, eu vou pegar as minhas asas e vou para Recife? Tem gente que acha que a gente não enfrenta problema, que a gente não chora. Agora, irmão, é duro ser pastor. Você sabia disso? É duro. Porque às vezes, irmão, já aconteceu comigo, às vezes eu estou mal, mas eu preciso ministrar a palavra. Pastor, mas como é que pode? Sim, meu irmão, porque eles estão precisando, e Deus é tão bom, que a palavra que para poder chegar nos teus ouvidos passa pelo meu coração, passa pela minha mente. Você está precisando de uma palavra, Deus traz uma palavra para você, e essa palavra me abençoa. Então assim, todos nós temos problemas. Pastor morre. Amém ou não amém, gente? Misericórdia. Quem morre mais, pastor ou irmão? Nós vamos saber agora. Quantos aqui já foram para o funeral de um irmão? Levanta a mão. Ok, e de um pastor? Então vocês morrem mais. Pastor é que nem protagonista de filme, ele não morre, só sai baleado. Gente, eu sou pastor e eu tenho 39 anos e eu não conheço até hoje meu pai e minha mãe. Eu fui adotado. E é possível que você que está aqui olhando para mim, você conhece seu pai, você conhece sua mãe. Toda vez que eu vou ao médico, quando ele pergunta assim, na sua família tem caso, eu não sei. Eu não sei não, doutor. Mas por que você não sabe, doutor? Não pergunta não. Todos nós temos o mas. Eu passei por dificuldades financeiras para pagar minha faculdade. Entendeu? A minha esposa, quando casou comigo, queria uma geladeira, apegada aos bens materiais da mulher. Minha filha, não, filha, antes da geladeira é um filtro, é um processo.
Por que você está afoito atrás de bens? Não, não é assim que se trabalha. Irmão, quando eu me formei, eu andava a pé. Eu não tinha carro. Eu fui numa igreja, um ancião tinha uma moto, eu falei, está errado? Como é que o ancião da igreja tem uma moto e é um ministro da palavra, estou andando a pé? Falei para aquele ancião, você vai ter que me alugar a sua moto, amado, se você quiser viver sobre esta terra. E graças a Deus ele me alugou a moto dele, diga amém, irmãos? A primeira Santa Ceia que eu fui fazer na vida foi com a moto daquele ancião. Eu gosto de detalhes, irmão, sempre gostei de detalhes. A Rosa era minha esposa, não é? Minha esposa, ela estava comigo. E eu falei para ela, gatinha, nós vamos fazer a Santa Ceia num grupinho, mas nós vamos dar o nosso melhor. A minha primeira Santa Ceia, nunca mais esqueci. Primeira Santa Ceia da vida. Eu coloquei minha esposa atrás na moto, coloquei as bacias de Santa Ceia, porque não tinha lá no grupinho. Fiz o pão de Santa Ceia. Aliás, eu não pedi uma irmã para fazer, porque a Rosa ainda não sabia falar. A Rosa sabe cantar, irmão. O negócio de pão de Santa Ceia, ela pediu uma irmã, a irmã fez uns pãezinhos, todo bonitinho, com um negócio assim, e com muito cuidado para não quebrar os enfeites lá do pão. Coloquei o suco de uva, arroz atrás, primeira vez na vida, nunca mais eu fiz isso. Andei de moto já de terno preto, capacete, Santa Ceia, terno escuro, coloquei arroz atrás, o Satanás colocou areia de praia na pista, irmão. Irmão, quando eu dobrei, voou bacia de Santa Ceia para um lado, pão para o outro, arroz voou para o outro lado, a moto encharcou o inimigo. Eu tentando levantar a moto, meu amor, vamos, o inimigo não vai nos derrubar. E ela olhou para mim e disse, mas me levanta. Irmão, eu juntei todos os pães, diga amém. Tudo misturado com areia, não tinha Covid naquela época. Pão por pão, ó. Soprei um por um, coloquei na bacia e falei, o diabo não vai nos derrubar. E cheguei na Santa Ceia. Irmão, quando eu falei na igreja, irmãos, participemos todos juntos. Foi um quebra-quebra de pedra naquela igreja. Mas eu passei por isso na minha vida, todo mundo. Tem pastor que fala, minha primeira Santa Ceia, as diaconisas entraram de branco, aí todas bonitinhas, tá, tudo muito bem ensaiado. Eu não tive nada disso não, irmão. Eu já fiz 2 cirurgias, irmão. Aqui é o templo do Espírito Santo e de vez em quando dá BO. Quantos aqui já fizeram cirurgia? Levanta a mão. Quem não fez? Olha aí, Senhor. Quem já fez mais de 2 cirurgias? Mais de 3. Mais de 4. Você fez mais de 4, irmã? Ainda é você desde o início? É, meu amigo. Irmão, todos nós temos os momentos ruins. Eu tive a infelicidade de enterrar o meu pai, que é meu pai adotivo, né? Eu enterrei meu pai. Eu enterrei meu sogro. Todos nós temos momentos ruins na vida. Esses dias eu estava na Novo Tempo, e estava sentindo uma dor ininterrupta, uma semana. Dores. E eu estava coordenando um grupo, e eu não podia, coordenando um grupo. Ah, estou quebrado, gente. Não pode não, eu sou referência. Está doendo, mas vamos para frente, nós estamos vivos. E tinha um remédio que, o máximo que você toma desse remédio são 240 gotas. O máximo. Sem querer eu tomei foi 300. E era dor, e eu cheguei em Recife, fui ao médico. Quando eu cheguei ao médico, a doutora falou assim, ó, você vai fazer o exame X, ok? Fiz o exame, você vai fazer esse outro exame. Aí o médico foi, fiquei internado, já de cara, ele falou assim, ó, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você quer qual? Eu falei assim, ó, doutor, o senhor falando para mim que tem uma notícia boa ou ruim, eu já estou sentindo a morte. Porque o médico, para chegar, para dizer que tem uma notícia ruim, eu falei assim, ó, eu quero logo a ruim. Porque nós somos assim, né? A gente gosta logo, morrer logo. Eu falei, eu quero a ruim. Ele falou, não, eu vou lhe dar a boa. Falei, para que perguntou, gente? Vou lhe dizer a boa. Qual que é a boa? Você está com uma dissecção na artéria vertebral esquerda. Aí eu falei assim, doutor, eu me desculpa, a minha área é Bíblia. Dissecção na artéria vertebral esquerda. Só me fala se no final sobrevive. No final vive. Ele falou assim, ó, essa é a notícia boa. Eu falei, a dissecção na artéria vertebral esquerda, aqui na minha cabeça, é a notícia boa. A ruim, peguei o telefone, deixa eu ligar aqui para minha mulher, que é surradar direto para ela. Porque é a morte. Porque a boa é uma dissecção. Ele falou assim, ó, por que é boa? Porque geralmente, você tendo isso, e esse tempo que passou, você deveria ter um outro sintoma neurológico. E você só sentiu dores. Geralmente, você tinha que ter mais, porque a artéria vertebral esquerda é a que comanda a mão, a fala. Você deveria ter tido um AVC, você deveria ter problema no falar, no andar.
Irmão, eu confesso para você que na hora que ele foi descrevendo isso, eu fui já fazendo o teste para ver se estava... Falei, meu Jesus, porque nós somos assim, a gente fica antecipando as coisas, né? Eu acho que até... Eu andei meio assim mesmo, doutor. O senhor está me ouvindo falar, atenção, som, o senhor está me ouvindo? Já fiquei preocupado. Aí ele saiu, eu fiquei pensando assim, Deus, mas por que eu? 39 anos, ia tendo um AVC de graça. Por que eu, Senhor? Tem tanto bandido, ladrão, estuprador. Uma dissecçãozinha na artéria só para dar aquele grau nos meninos. Mas em mim, por que eu? Fiquei internado, eu ia até pregar em Caruaru. Liguei para o presidente. E o presidente, não, venha. Eu falei, quer me matar? Falei, meu filho, eu vou ter que ficar internado. Fiquei 3 dias internado. E eu falei para o médico, doutor, eu não tenho tempo nem para adoecer, doutor. E eu não estou com tempo nem de pecar, quanto mais para adoecer. Então... Fiquei 3 dias. E aí, assim que eu fiquei bom, quer dizer, que eu fui liberado, tinha um compromisso em Manaus, interior. Final do mundo, à direita, descendo para baixo. Para onde eu fui depois de Manaus, na região ribeirinha. Assim que eu desci em Manaus, dor de cabeça tremenda de novo. E eu com medo por causa do voo. Eu falei, meu Deus, mas por que eu? Esse voo todo aqui, talvez só eu sou pastor e só eu tenho uma dissecção. Quando eu desci... de madrugada, ainda compraram o voo de madrugada. Às vezes a gente é humilde, mas só Deus. Fiquei 2 horas esperando no aeroporto. Eu não falei nada para quem foi me buscar. 2 horas com dor, com força, e o Vasco chegou junto comigo e atou Vasco. E o pessoal Vasco. Rapaz, só tinha eu e a Rose que não estava gritando Vasco. Eu falei, meu amor, vamos gritar aí, porque senão vai dar B.O. pro nosso lado aqui. Resultado, fui direto para o hospital adventista na manhã. O médico que me atendeu, o neuro, falou assim, não era adventista, ele falou assim para mim, você veio fazer o que aqui? Eu falei, eu vim fazer uma missão, eu vim pregar, são 5.000 pessoas que estão me esperando ali, o senhor já tem que me liberar bem aí? Ele falou assim, você nem deveria estar aqui, você saiu, faz 2 dias, você está internado, como é que você teve a coragem de viajar? Eu falei, doutor, eu não tive coragem não, eu viajei foi pela fé. Então cancela. Eu falei, o quê? Doutor, se eu morrer são 6.000 pessoas no funeral. Ele falou assim, se você fosse da minha família, você ia ficar internado agora, porque Recife está tratando o problema. Aqui no Hospital Adventista nós vamos descobrir a raiz do problema. Eu falei, ainda bem, né, Rose, que nós não somos parente dele. Doutor, não vai dar para ficar internado, não. Aí ele olhou para mim e falou assim, o seu caso é caso de morte. Eu falei, é o Satanás que está nesse doutor? É quem? Falei, não, doutor, não morre não, não vai morrer não. Ele falou, tá bom, a responsabilidade é sua. Você vai pegar uma balsa, você vai pegar uma rabeta, que é um barco, um negócio, você vai para o fim do mundo, onde não tem nada. Resultado, fui, voltei. Irmão, resultado. Ainda estou me tratando, mas estou bem. Amém, irmãos? Amém. Mas por que eu, dessa igreja toda? Por que eu? Olha para quem está do teu lado aí e diz assim, dessa você escapou. Olha aí. Irmão, o crente, ele bate o carro também, irmão. O crente bate o carro, bateu o carro, meu Deus. Aí Deus fica falando, sim, qual é o problema? Irmão, em vez de tu estar reclamando que tu bateu o carro, agradece que tu tem um. O crente bate o carro, o crente fica doente, o crente fica em depressão, o crente tem crise de ansiedade, o crente também enterra os seus parentes, os mortos, o crente também morre, o crente fica com Covid. Aí já me perguntaram, pastor, onde está Deus? Onde está Deus? Deus está no mesmo lugar que ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Cristo não morreu para tu ter vida fácil, ele morreu para tu ter vida eterna. Cristo não morreu para tu ter vida boa, ele morreu para você ter vida eterna. Aliás, irmão, já está profetizado em João 16:33. A Bíblia diz assim, no mundo tereis o que, gente? Mas tende o quê? Vai dar B.O., irmão, para todo mundo. O riacho vai secar para todo mundo. Paulo foi apedrejado quase até a morte. José foi atirado no calabouço. Abraão teve que quase que sacrificar o seu filho. Aí alguém já me perguntou, pastor do céu, mas por que Deus permite provações na nossa vida?
Deus permite você passar por um câncer, você enfrentar um problema, você enfrentar uma enfermidade. Sabe para quê? Porque quando o próximo, alguém chegado de você, pensar em desistir, você vai olhar para essa pessoa e falar assim: irmão, não desiste não, você vai vencer, porque eu venci e vai chegar a sua vez em nome de Jesus. Diga amém. Irmão, as minhas cicatrizes não são motivo de vergonha, são memorial da minha fé. As cicatrizes, elas ferem a nossa estética, mas as cicatrizes apontam para o nosso milagre. Eu sei que às vezes a pessoa olha para você, vê que você passou por um problema, por uma adversidade, e isso vai ferir a tua estética, mas vai apontar para o teu milagre. Se Deus estivesse preocupado com cicatrizes, Deus não teria permitido Jesus Cristo ter voltado depois que ele ressuscitou para os discípulos com as suas chagas. Quando Jesus ressuscitou, lembra que Tomé falou, é o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo? Jesus falou, toca aqui nas feridas pelas quais aqui, ó, eu fui ferido, aqui toca nas feridas, Tomé. Se Deus estivesse preocupado com cicatrizes, Jesus Cristo não estaria com elas para sempre. Irmãos, quando nós chegarmos no céu, Jesus vai estar com marcas, Jesus vai estar com feridas. Aí você não quer ter ferida na vida. Quem é tu na fila do pão, irmão? Ai, meu Deus, eu não posso ter problemas na minha vida. Nossas feridas nos dão autoridade para a gente testemunhar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é problema, amanhã é testemunho. Diga amém. Sabe o que eu aprendo aqui com Elias? Deu errado aqui para ele, não deu? O riacho secou? Foi difícil? Nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias maus, porém nós vamos ter Deus todos os dias. Irmão, a casa vai cair, vai dar BO, vai dar problema, mas nós vamos ter Deus todos os dias. Deus usa uma situação ruim para te fazer uma pessoa melhor. Se você olhar, por exemplo, aqui, o capítulo que eu estou lendo com vocês é o 17. Se tu olhar o versículo 1, a Bíblia apresenta Elias assim, ó. Elias o Tesbita. Tesbita, irmão, é de Tisbé. Tisbé nem no mapa estava. Elias não era ninguém, Elias não é um Zé ninguém. Só que o versículo 24 fala assim, ó. És um homem de Deus. Tu percebeu que aumentou o nível de Elias? Quando Deus permitiu problemas, adversidades, uma crise, quando Deus permitiu o riacho secar, antes era conhecido como o Tisbé, é lá de Tisbé, que não é nem conhecido, ninguém sabe nem quem é, mas depois de passar por problema, depois de vencer o problema, a Bíblia diz assim, ó, é um homem de Deus. Gente, os problemas estão aí, não é para nos destruir, os problemas estão aí para nos construir. Diga amém aí, irmão. Pastor, por que Deus permite o riacho secar? Para fortalecer a tua fé. Para fortalecer a tua fé. Alguém me perguntou assim, ó, pastor, o que é fé? Simples. Fé é tu subir nos galhos de uma árvore, tu se pendurar no galho, esperar a árvore cair. Você entendeu? Vou repetir. O que é fé? É tu subir nos galhos de uma árvore, sobe na árvore, senta no galho, corta o galho e tu espera a árvore cair. Isso aí é fé, irmão. Ah, pastor, mas todo mundo está dizendo que vai dar errado. Todo mundo está falando, irmão, não interessa o que todo mundo está dizendo. Ah, porque pela experiência, irmão, Deus não precisa de antecedentes. Quem planta fé, acredite, colhe milagres. Para terminar, porque não é vigília, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, né? Pero Reis 17, verso 8. Vai para Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali onde ordenei uma mulher que te dê comida. Mulher. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Interessante. Elias estava em Querite, no riacho. E Deus falou assim, ó, varão, você sai de Querite e vai lá para Sarepta, que tem uma viúva lá que vai te ajudar. Aí Elias olhou e falou assim, ó, Deus, eu estou aqui em Querite. Querite, o nome no original, significa cortar. Querite é cortar. Sarepta é casa de fundição, fornalha. É como se Deus estivesse dizendo, Elias, na história da vida, eu corto algumas coisas e depois eu vou ter que refinar outras. Eu estou preparando você. Então sai de Querite e vai para Sarepta. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, ó, Elias, deixa eu te falar uma coisa. Deu errado em Querite? Eu vou abrir uma nova porta para você em Sarepta. Deu errado aqui? Vai dar certo ali. Sabe o que eu aprendo aqui com Deus? Pode anotar o que eu estou te dizendo. Quando uma porta se fecha, o que você acha que eu vou dizer agora? Outra porta se abre.
Irmão, eu já vi gente falando, pastor, eu estou desempregado. O indivíduo estava chorando porque estava desempregado. Pouco tempo depois, estava com um emprego melhor do que o emprego anterior. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando uma porta se fecha, outra porta se abre. Agora, qual é o nosso problema? A porta fechou. Qual é o nosso problema? Ai, Jesus, abençoa aqui, Jesus, pelo amor de Deus, meu pai. Aí a outra porta está aberta. Eu fico olhando para a porta que se fechou e eu não consigo enxergar a nova porta que se abriu. Ai, meu Deus, meu Deus do céu, abre aqui. E Deus falando ali, varão, meu Deus, aqui, meu Deus do céu. Irmão, tu não é para reclamar, tu tá aqui é para clamar. Eu tenho o meu Instagram. E por muito tempo eu liderei a juventude, né? E uma galera que conversa. Aí eu fico observando. Ai, pastor, ele terminou comigo, pastor. Pastor, tem gente que faz. Sabe o que pede? Tem muitos meninos que pedem, sabe o quê? Grava um vídeo, pastor, falando para ela. Quer que eu grave um vídeo para reconciliar o casal. Ô, amiguinho, eu estou aqui em nome de Deus pedindo, volta para ele, bebê, volta para ele. Alguns términos de namoro se chamam livramento. Para de estar insistindo naquilo que Deus já te livrou. Você está entendendo ou você quer que eu desenhe? Irmão, o fim de algumas coisas, para Deus, é o recomeço de outras coisas. Diga amém, irmão. Olha aqui para a Bíblia, o riacho secou e Deus falou assim, Elias, agora você vai lá para Sarepta, porque lá é outra porta que se abriu. Aí quando Elias chegou em Sarepta, diz a palavra de Deus, Elias chegou. A palavra diz que na hora que Elias chegou em Sarepta, ele conheceu uma viúva. A Bíblia diz que o filho da viúva adoeceu. E eu não sei se tu lembra da história. A Bíblia diz que o filho da viúva fez o quê? Morreu. A Bíblia diz que a viúva ficou desesperada, a ponto de ela quase perder o equilíbrio e culpar o profeta. E alguém pode querer julgar a viúva porque ela culpou o profeta de Deus. Como que pode? Você veio aqui e a maldição veio, meu filho morreu. Irmão, você não tem noção o que é a dor de perder um filho. Nenhuma mãe vai conseguir superar a dor de perder um filho. O máximo que ela consegue é aprender a conviver com a dor. Essa mulher, na hora que perdeu o filho, ela ficou desesperada. Ela já tinha perdido o esposo, agora ela perdeu o filho. Ela não era uma israelita, mas ela era uma mulher crente no Deus verdadeiro. Mas mesmo crendo em Deus, o filho morreu. Mesmo crendo em Deus, o filho morreu. Eu estava no sul do país, Florianópolis. Uma mãe olhou para mim e perguntou assim, pastor, por que Deus levou o meu filho? O meu filho era um desbravador. O clube todo estava orando pelo menino. A igreja estava orando pelo menino. Por que Deus levou o meu filho? Pastor, eu queria ter ido no lugar do meu filho. Por que Deus fez isso comigo? Deus permitiu o meu filho morrer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus não cura, Ele ressuscita. A morte não é o fim. A palavra de Deus diz que o profeta Elias pegou o menino. Naquela época não tinha ventiladores mecânicos. A Bíblia diz que ele se estendeu sobre o menino 3 vezes, diz a Septuaginta, 3 vezes. Aqui eu vejo princípios de ressuscitação cardiorrespiratória. Não tinha CTI, não tinha ala vermelha, não tinha UTI. Ele vai 3 vezes, princípio de ressuscitação cardiorrespiratória. Ele está aqui, ó, ele ora e a palavra de Deus diz que o menino ressuscitou. Ah, pastor, nunca teve casos de ressurreição na Bíblia. É porque Deus não precisa de precedentes. Pastor, mas eu nunca vi e nem precisa ver.
Deus te trouxe aqui nessa manhã porque é possível ter alguém naquela galeria aqui embaixo, alguém que está nos assistindo, que depois dessa pandemia você ficou com cicatrizes emocionais. É possível que eu estou falando para alguém que você batalhou e só perdeu. Você lutou e ainda não venceu. Aí Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar que o profeta dele, mais mencionado no Antigo Testamento, também teve momentos ruins. Mas os momentos ruins não vão nos tirar da eternidade. Deus me trouxe aqui nessa manhã para te falar assim, ó, ei, quanto mais tu luta, mais forte tu fica. Irmão, se você for numa academia, você vai perceber que você vai pegar peso, e quanto mais peso aqui, ó, mais forte tu fica. Assim é na vida. Quanto mais tu luta, mais forte tu fica. Porque não é como a gente quer, é como Deus permite. Até hoje, quando eu vou ao dentista, eles olham para mim e falam assim, pastor, os seus dentes são legais. E eu gosto de cuidar dos meus dentes. De vez em quando eu estou lá. Pastor, parabéns pelos seus dentes. E não é essas coisas todas, mas são bonitinhos. Só Deus sabe o que eu passei para estar assim, original, sem nada, original. Irmãos, meus dentes eram intrigados um do outro. Eles não se falavam. Era um para um lado e outro para o outro. Até que uma dentista chegou para mim e falou assim, pastor, por que o senhor não coloca aparelho? E eu não tinha paciência. Eu sempre pensava, não, vai colocar aparelho, demora demais. Pastor, 2 anos. Se tiver aqui algum dentista, pelo amor de Deus, me perdoe, por favor, em nome de Jesus. Mas não acredita em dentista não, irmão. Me desculpa, eu peço com muito carinho, tá bom? Tem dentista por aí, né? Me desculpa, estou falando que trabalha com aparelho. Coração, estou brincando. Ela me animou, falou assim, pastor, coloca aí 2 anos, vai dar certo. Coloquei o aparelho. Até hoje, eu tenho um trauma de uma palavra. Quando eu escuto essa palavra, eu me tremo todinho. Manutenção. Irmão, dói, mas é valendo. Até hoje eu agradeço a dentista, porque ela me ensinou uma lição para a vida. Dói, dói, mas coloca tudo no lugar. Assim é a vida. A gente apanha, a gente cai, a gente se arrasta, a gente coloca o rosto em terra, dói, mas Deus coloca tudo no lugar. Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Porque o sonho de Jesus é acabar com o meu pesadelo. E não importa se eu vou sofrer 40 anos. Alguém já perguntou para mim, pastor, mas desde quando eu nasci eu sofro, eu trouxe uma doença hereditária. Amigo, se você viver 80 anos nessa vida, se você viver 100 anos sofrendo, isso não é nada comparado à eternidade que tu vai ter ao lado de Jesus Cristo. Irmão, o que é 100 anos diante de uma eternidade? E você tem 27 e está reclamando? Você tem 35 anos e está reclamando porque está sofrendo 1 ano, 2 anos, 3 anos? Amigo, não importa. Deixa eu te falar uma coisa. Para ter coroa lá em cima tem que carregar a cruz aqui embaixo. E Deus não vai permitir um fardo que você não consiga suportar. Ninguém vai usar uma coroa se um dia não tiver carregado uma cruz. E às vezes vai demorar 10 anos para chegar naquele ano que tudo muda e Deus vai mudar a tua história. Aí Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar assim, ó, ei, eu não vou aliviar o fardo, mas eu vou fortalecer o teu ombro. Quando Deus não alivia o fardo, Ele fortalece o ombro. O melhor está por vir, irmãos. Eu queria fazer uma oração aqui. Eu queria convidar aqui a Márcia. Não sei se ela está por aqui, a Márcia, a Alessandra.
A Márcia vai cantar aqui uma música. E eu gostaria de fazer uma oração por você que está aqui nessa manhã. Por você que está aqui nessa ala aqui. Você que está aqui. Você que está aqui. Você que está lá em cima. Você que o riacho está secando. Você já pensou em desistir? Você já pensou em recuar? Você não tem explicações. Você não sabe o porquê. Por que você? Você lutou e perdeu. Até hoje você está com o rosto no chão. É possível que tenha alguém aqui nessa manhã que você está no deserto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje é deserto. Amanhã será terra prometida. Aquele que prometeu, irmão, ele garante. Não se preocupa não, irmão. Confia, porque ele sabe o que está fazendo. A Márcia vai cantar essa música. Se tem alguém que gostaria de dizer assim, ó, pastor, já que o senhor chegou até aqui em Petrolina, pastor, ora por mim. Porque tá fácil não. Pastor, o meu bem mais precioso, o meu filho, tá fora da igreja. A minha menina saiu da igreja. Pastor, o meu casamento tá assim, ó, no fio assim, ó. Pastor, a minha vida financeira não está a melhor. Pastor, eu estou com depressão. Eu estou tendo tratamento. Pastor, eu já pensei em tirar minha vida. Pastor, não está fácil. Você está se preocupando à toa. Você precisa ter calma. Quem é o homem para colocar um ponto final onde Deus não colocou? Durante essa música, se tem alguém que gostaria de dizer assim, ó, pastor, o riacho está secando, mas eu confio, ora por mim. Durante essa música, saia de onde você está, levante-se e venha aqui à frente, porque nós vamos orar. Porque o Senhor disse, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Sem que Ele permita. Nessa manhã Ele está aqui de braços abertos para abraçar você. Pode deixar liberado aqui, por favor. Tá se preocupando à toa. O diagnóstico do homem não significa nada. Aí Deus fala assim para você, ó. Tiro a vida e determino o tempo para curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxuga as tuas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Prometeu, garante. Descansa. Esse mal não é pra morte.
de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo, eu sou dono de tudo, eu sou. Descansa, quem te prometeu garante. Descansa, esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tomando agora. Já tenho a tua vitória, só precisas descansar. Descansa, eu sei que o meu Deus garante. Esse mal não é pra morte. Descansa, sou eu que estou tomando agora. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar. Eu tenho a tua vitória, só precisas descansar, meu filho. Descansa, podes confiar em mim. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te falar isso. Está se preocupando à toa, irmão. Descansa. Confia. Ah, pastor, mas o mar não está se abrindo. Irmão, se o mar não se abrir, Deus vai te fazer caminhar sobre as águas. Só confia. Porque aquele que prometeu, garante. Eu vou fazer aqui a oração. Será que tem alguém aqui que você sabe que muito do seu sofrimento é fruto da sua escolha? Você escolheu. E a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo que semear, ele vai colher. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você está afastado de Jesus? E a melhor coisa que você poderia fazer na sua vida é você voltar para os braços do seu Criador, que te conhece. Será que tem alguém aqui nessa manhã que você está afastado de Jesus e você gostaria de dizer assim: ó, pastor, quer saber de uma coisa? Eu já fiz tantas escolhas erradas, está na hora de eu fazer a escolha mais certa da minha vida. Pastor, ora por mim, porque eu quero voltar para os braços de Jesus. Eu estou afastado, estou afastada, mas eu preciso e quero voltar para os braços de Jesus. Tem alguém que se encontra afastado ou afastada e gostaria de dizer: pastor, ora por mim, porque eu preciso voltar para os braços de Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você. Mais alguém aqui nessa manhã? Parabéns, viu? Pastor, qual é o caminho de volta? É o mesmo que saiu. Voltar atrás para Cristo significa progresso. Que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que nunca mais se apague, com letras de ouro. Feche os teus olhos e nós vamos orar. Grande Deus, querido Pai, obrigado, Jesus, porque nessa manhã nós ouvimos aqui a Tua palavra. Com uma flecha, ela foi endereçada para cada coração aqui presente. Tem gente aqui, Deus, que está passando por uma luta. Tem gente aqui, Deus, que não consegue dormir em paz. Tem mãe que até hoje está orando porque o menino está fora, a menina está fora, os filhos estão longe dos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar por esses meninos, para que eles não pereçam, e em nome de Cristo eles alcancem a vida eterna. Que cada lágrima que desce do olho de cada mãe
possa estar regando o milagre dessa família. Pai, é possível que tenha aqui uma mulher que está orando pelo esposo, o esposo pela mulher, filhos que estão orando pelos pais, tem gente que está para baixo. Pai, nós queremos te pedir não que o Senhor alivie o fardo, mas que o Senhor fortaleça os ombros de cada pessoa que se encontra aqui, cada pessoa que está conectada também, que ninguém aqui pereça, mas que todos aqui alcancem a vida eterna. Hoje pode ser deserto, mas louvamos o teu nome porque amanhã será a terra prometida. Pai, abraça cada um que está aqui, esses que precisam voltar, que ninguém pereça, que todos alcancem a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Só olha para quem está ao teu lado e diz assim: irmão, pode crer, dias melhores virão. Que Deus abençoe você.